Olá pessoal, tudo bom? Vou fazer aqui uma análise rápida sobre o que é conhecido hoje com o termo fascismo. Até vezes a gente acha que qualquer coisa é fascista, né? O indivíduo é autoritário, é violento, a gente já entende que aquele cara ele é fascista. Mas existe um conceito, existe um critério a se destacado em relação a esse modelo político, social chamado fascismo. E que necessariamente não é qualquer ação autoritária, que fique bem claro isso. A nossa análise não é histórica, tá? A nossa análise é sociológica, então o conceito aqui sobre o que é o fascismo. Entendendo que do ponto de vista histórico, o fascismo ele surgiu lá na década de 20, 30 do século 20, na Itália, e ele se expandiu, esse modelo político, social se expandiu para outros países, como na Alemanha, que a gente chama normalmente de nazismo, que é um tipo de fascismo, né, só que com algumas particularidades, principalmente na questão racial, na questão da eugenia, questão do extermínio dos chamados inferiores, existe todo um discurso específico, até, por exemplo, em países como a Espanha, tá? Ou mesmo aqui no Brasil, como é o caso de Getúlio Vargas, né, o Estado Novo, seriam exemplos nesse sentido de modelos fascistas. Tá bom? Qual é a grande característica? A gente vai fazer essa relação muito com o que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil, né? Que aqui no Brasil você tem, por exemplo, governantes, né, que se apresentam dentro de um princípio fascista, pelo autoritarismo, pela ação, pela polêmica, né? Tá? Então a gente vai avaliar mesmo numa sociedade democrática, como é o caso do Brasil. Tá? Um primeiro aspecto que a gente deve entender sobre o fascismo é o culto à violência, a ação violenta, quer dizer, a violência é um mal necessário. Né? A violência tem que ser atuada para manter a ordem. Por isso que tu vai verificar, né, aqueles indivíduos que vão para as ruas, né, com suas camisas pretas, pardas, muito comum, por exemplo, na Itália e mesmo na Alemanha nazista, e que aqui no Brasil, né, a gente pode entender que a camisa ela muda de cor, ela fica com uma outra cor, uma cor mais clara. Né? E esses indivíduos vão para as ruas, fazem suas passeatas, suas carreatas, né? E usam ação violenta, que essa violência ela pode ser física, ela pode ser verbal, né? São extremamente intolerantes. Né? A gente vive agora um momento de isolamento social e eles entendem, eles negam tudo, eles entendem que isso é um absurdo, que isso não existe, né? Então todo um discurso autoritário, aí vem as carreatas, então vem essa ideia, há uma exaltação e ao mesmo tempo é uma ideia anarquista, tanto que é uma ideia de um anarquismo da desorientação, de ser subversivo, de desobedecer às ordens, de desobedecer às regras que estão estabelecidas. Então tem muito isso, que a ideia do ser desobediente seria mais ou menos esse aspecto. Tá? Uma outra situação ligada ao fascismo tem a ver com a ascensão do Estado-nação. O Estado-nação, né, que tem aqui a função, dentro de um princípio nacionalista, que fica bem claro, né, do Estado-nação de proteger o território, o país, a nação do inimigo externo e interno. É uma ideia, é um discurso bastante paranoico, né? Existe sempre um inimigo à espreita, alguma coisa nesse sentido. Externo seria o imigrante, por exemplo. Interno seria o quê? O subversivo, o comunista, o socialista, os movimentos LGBT, o feminista, e assim vai. Porque todo aquele que questiona, que não aceita a doutrina conservadora, necessariamente é um subversivo, é um comunista. Tem muito isso. Ao mesmo tempo, essa doutrina, a ascensão do Estado-nação, tem a figura, por exemplo, de manter a ordem através da moral e dos bons costumes. Pode ver que é um discurso de atuação diretamente na família, tá? Na religião, por isso que existe aquele discurso, né? Aqui no Brasil tu ouve muito isso, família, Deus, pátria, esse discurso todo, né? Então, é um princípio fascista, de atuar num espaço privado. Tem que entender uma coisa, os regimes democráticos, um governo democrático não pode intervir no espaço privado. Como assim? Não pode intervir, por exemplo, na família, na escola, na igreja, porque é um espaço privado. Ela não tem essa autoridade, não tem essa autonomia, não tem esse poder. Então o que tu vai perceber muitas vezes é que esse Estado que autoritário, como princípio autoritário, usa o discurso da intervenção. Ah, os meninos estão virando gays, essa cultura gaysista, sabe? Essa cultura feminista que está acabando com a família, com a escola, com a igreja. Esse discurso todo, ele é fascista. Porque ele vem com a ideia de intervir, quer dizer, o Estado tem a função de intervir. Daí aquela ideia da educação moral e cívica, né, moral e costumes, daí que vem a figura, por exemplo, do bom patriota, do cidadão de bem, vem a partir desse princípio. Pronto, é mais ou menos essa ideia que a gente deve considerar e que é muito atual isso. Hoje, no momento, você encontra muito essa ideia, muito mesmo.
Um terceiro aspecto que a gente deve entender é que esse modelo fascista ele tem uma ação muito grande contra as minorias. Ele não aceita a ascensão das minorias. Então, os movimentos negros, o movimento feminista, o movimento gay, né, LGBT, tá, os diversos grupos que a gente pode classificar como minorias, como por exemplo os grupos indígenas, quilombolas, todos eles são extremamente criticados. E esse grupo, com esse modelo fascista, eles entendem que essas pessoas não têm direitos, elas têm, na verdade, privilégios, eles usam o discurso do privilégio e jogam ação. Então eles não suportam, por exemplo, a ascensão das minorias, como na Alemanha nazista nós tivemos o caso com os judeus, com os ciganos, né, com alguns grupos religiosos que não se enquadravam dentro da ideia, dentro da ideologia fascista do nazismo, por exemplo. Então você tem esse aspecto aí que é importante a frisar. E um quarto aspecto, e um dos últimos, é a questão, por exemplo, do líder carismático, nacionalista, que se apresenta como um paizão, um pai, o líder, o mito, quer dizer, o indivíduo que se apresenta como o salvador da pátria, né? É um indivíduo extremamente carismático que usa esse carisma para estabelecer a ordem, para estabelecer a ideia do poder da nação, tem muito esse princípio. E é curioso que esse líder carismático ele é um tanto patético. O fascismo, historicamente, se você verificar, os líderes fascistas têm esse discurso meio patético. Eles é uma mistura de palhaço e militar. Eles têm um discurso militarista, ao mesmo tempo eles são engraçados porque eles falam. É todo um teatro que eles fazem. E nesse teatro é a ideia de polemizar, principalmente nas declarações. Porque a gente verifica muito aqui no nosso país o caso de alguns governantes que são extremamente polêmicos nas suas declarações. E aí você fica na dúvida se ele está falando aquilo que ele pensa mesmo, se ele está fazendo aquilo de propósito, ou ele soltou aquilo numa distração, numa coisa meio que informal. Quer dizer, isso é um método fascista que se estabelece, é chamar a atenção, é ser polêmico, tá? Nas suas declarações, nos seus discursos, mesmo que esses discursos sejam extremamente preconceituosos, autoritários, com uma total falta de humanidade. Então vem muito assim, quer dizer, o líder carismático, o pai, o mito, o herói da pátria que vem para nos salvar, que nós somos o que? Pessoas inocentes que devemos ser protegidas. Às vezes existe a infantilização da nação, é mais ou menos esse aspecto. Então esses quatro sintomas é o que a gente pode considerar sob uma ideia de um modelo fascista. Então não posso entender que qualquer grupo autoritário é fascista. Existem regras que a gente deve definir e considerar. Tá bom? Aí, gente, a gente fica hoje por aqui e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.